Nayib Bukele caminhava pelas ruas de San Salvador, desfrutando de uma rara pausa em sua agitada rotina como presidente. Ele havia deixado o motorista e os seguranças para trás, decidido a experimentar algo que não fazia há anos, ser apenas mais um cidadão. Vestido de maneira casual, com jeans escuros e uma jaqueta preta discreta, ele parecia um homem comum. Mas Nayib nunca foi um homem comum. Seus olhos carregavam o peso do poder e da responsabilidade, mesmo quando tentava relaxar. O café onde pretendia entrar era pequeno, quase escondido entre prédios antigos. A placa na entrada dizia Café de la Esquina, e o aroma de café recém-passado escapava pela porta semi-aberta, atraindo clientes curiosos. Nayib empurrou a porta e entrou, mas antes que pudesse dar 2 passos, a voz de um homem ecoou no ambiente. "Desculpe, senhor, mas não podemos atendê-lo aqui", disse o gerente, um homem de meia idade com ar cansado, vestindo um uniforme impecável. Nayib paralisou por um momento surpreso. Ele olhou ao redor. O café estava meio vazio, com apenas alguns clientes sentados em mesas espalhadas. Não havia motivo aparente para negarem sua entrada. "Por que não?", perguntou ele, mantendo a calma, mas com um tom firme. O gerente hesitou, desconfortável. Ele trocou olhares rápidos com uma garçonete que observava a cena de longe. "É política da casa", respondeu o gerente evasivo. "Não atendemos pessoas envolvidas em polêmicas." E a resposta provocou um murmúrio baixo entre os poucos clientes presentes. Alguns olharam para Nayib com curiosidade, enquanto outros fingiam não notar. Nayib inclinou a cabeça levemente, como se avaliasse a situação. "Entendo", disse ele com um sorriso irônico. "E quem decide quem é controverso ou não?" O gerente engoliu em seco, claramente incomodado com a interação. "Não sou eu quem decide, senhor. São diretrizes da administração." Nayib cruzou os braços, sem demonstrar raiva, mas com uma expressão calculada. "Interessante. Então vocês têm uma lista de nomes proibidos? Ou isso é feito por intuição?" Antes que o gerente pudesse responder, uma mulher sentada em uma mesa próxima interveio. "Isso é ridículo", exclamou ela, levantando-se. "Ele é o presidente do país. Como podem tratá-lo assim?" Os olhos de todos no café se voltaram para a mulher. Ela era jovem, provavelmente na casa dos 30 anos, com cabelos cacheados e óculos de armação grossa. Sua voz soava indignada, mas também sincera. "Senhora, por favor, não complique as coisas", pediu o gerente, visivelmente nervoso. "Complicar?", retrucou ela, aproximando-se. "Você está complicando ao negar a entrada de alguém baseado em preconceitos absurdos." Nayib observava a discussão com um misto de fascinação e cautela. Ele não esperava que alguém defendesse sua causa tão veementemente. A mulher finalmente se virou para ele. "Senhor presidente, sinto muito pelo que está acontecendo. Eu não posso acreditar que isso seja permitido." Ele sorriu de forma discreta. "Obrigado, senhora. Mas não se preocupe, essas situações fazem parte da vida. Ainda mais para pessoas como eu." "Como o senhor pode aceitar isso?", questionou ela, incrédula. "Está sendo tratado como um pária." Nayib suspirou, como se ponderasse sobre suas próximas palavras. "Talvez eu mereça", disse ele baixinho, quase como se falasse consigo mesmo. A frase surpreendeu a todos, inclusive a mulher. "Merecer?", repetiu ela, confusa. "O que quer dizer com isso?" Nayib olhou para ela diretamente, seus olhos refletindo uma mistura de culpa e determinação. "Ninguém é perfeito, nem mesmo eu. Mas não vim aqui para discutir minhas escolhas ou erros. Vim porque queria um café, só isso." O silêncio tomou conta do ambiente. O gerente parecia encurralado, sem saber como prosseguir. Finalmente, ele murmurou: "Talvez possamos fazer uma exceção." Nayib balançou a cabeça. "Não, não quero exceções. Prefiro ir embora, mas saiba que isso vai além de mim. Um dia, vocês vão perceber que discriminar as pessoas por suas opiniões ou posições não leva a lugar nenhum." Com essas palavras, ele se virou e saiu do café,
deixando todos em silêncio. Do lado de fora, parou por um instante, respirando fundo. A mulher que o defendeu correu até ele. "Senhor presidente, posso conversar com o senhor por um momento?" perguntou ela, hesitante. Naíbe olhou para ela, intrigado. "Claro. O que deseja?" Ela estendeu a mão. "Meu nome é Sofia. Sou jornalista e gostaria de entender melhor o que o senhor quis dizer lá dentro." Naíbe hesitou por um breve momento, mas acabou aceitando. "Tudo bem, Sofia, mas não espere respostas simples. A vida é mais complicada do que parece." Os dois começaram a caminhar juntos enquanto o sol começava a se pôr sobre a cidade. Era o início de uma conversa que mudaria muitas perspectivas. O sol já estava baixo no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados e rosados, enquanto Naíbe e Sofia caminhavam lado a lado pelas ruas movimentadas de San Salvador. O clima entre eles era tenso, mas não desconfortável. Naíbe mantinha as mãos nos bolsos da jaqueta, olhando para o chão enquanto refletia sobre o que havia acontecido no café. Sofia, por outro lado, observava-o discretamente, tentando decifrar o homem que dividia opiniões em todo o país. "Então", começou ela, quebrando o silêncio, "o senhor disse que talvez mereça ser tratado assim. Pode explicar o que quis dizer com isso?" Naíbe ergueu os olhos, como se fosse interrompido em meio a um pensamento profundo. Ele hesitou antes de responder. "As pessoas me veem de maneiras diferentes", disse ele finalmente. "Alguns me consideram um salvador, outros um tirano. E a verdade é que talvez haja um pouco de verdade em ambas as visões." Sofia franziu a testa, surpresa com a franqueza dele. Isso é uma confissão ou apenas uma forma de desviar do assunto? Ele riu baixinho, um riso curto e sem humor. "Não é nem uma coisa nem outra. É só reflexão. Eu tomo decisões difíceis todos os dias. Algumas são populares, e outras não. Cada escolha tem consequências. Às vezes, eu me pergunto se estou fazendo o certo ou apenas seguindo meu próprio ego." Sofia parou de andar, virando-se para encará-lo. "Você realmente acredita nisso? Ou está dizendo isso porque sabe que sou jornalista e pode usar essas palavras para manipular a narrativa?" Naíbe também parou, virando-se para ela com uma expressão séria. "Manipulação é algo que todos fazemos, Sofia. Políticos, jornalistas, qualquer pessoa que tenha algo a perder ou a ganhar. Mas isso não significa que eu esteja mentindo agora. Estou sendo sincero porque sei que você não vai publicar isso imediatamente. Afinal, quem vai acreditar em mim?" Houve um momento de silêncio entre eles, enquanto Sofia ponderava sobre suas palavras. Ela sabia que Naíbe tinha razão em parte. As pessoas tendiam a ver o que queriam ver, especialmente quando se tratava de figuras públicas controversas como ele. "Tudo bem", disse ela, retomando a caminhada. "Vamos supor que eu acredite em você. Por que me contar isso? Por que confiar em mim?" Naíbe deu de ombros. "Porque você foi a única pessoa no café que falou em minha defesa. E porque talvez eu precise de alguém que me faça perguntas difíceis. Alguém que não tenha medo de me confrontar." Sofia sentiu um arrepio ao ouvir aquilo. Ela sabia que Naíbe não era o tipo de homem que abria seu coração facilmente. Havia algo maior acontecendo ali, algo que ele ainda não estava disposto a revelar. "Está bem", disse ela após um momento. "Mas se vamos conversar, preciso saber mais. Não apenas sobre o que aconteceu hoje, mas sobre quem você realmente é." Naíbe assentiu, como se já esperasse essa exigência. "O que você quer saber? Para começar, por que você saiu sozinho hoje? Sem seguranças, sem equipe? Isso não parece algo que um presidente faria." Ele sorriu, um sorriso leve e quase nostálgico. "Às vezes, eu só quero sentir como é ser normal novamente. Ter uma vida simples, sem câmeras ou expectativas. Hoje eu só queria um café e talvez um momento de paz. Mas, como você pode ver, nem sempre as coisas saem como planejamos." Sofia balançou a cabeça, compreendendo a ironia da situação.
E agora? O que vai fazer? Naíbe olhou para ela, seus olhos refletindo uma mistura de cansaço e determinação. Agora eu volto ao trabalho. Mas antes disso, gostaria de continuar esta conversa, se você estiver interessada. Ela hesitou por um breve momento, mas logo assentiu. Mas com uma condição, nada de respostas evasivas. Quero a verdade. A verdade é complicada, Sofia, respondeu ele com um tom sombrio. Mas farei o meu melhor. Os dois continuaram caminhando até chegarem a um pequeno parque público. Bancos de madeira espalhados pela grama verde convidavam as pessoas a descansarem após um longo dia. Eles se sentaram em um dos bancos, observando as crianças brincarem ao longe, enquanto o céu escurecia lentamente. Conte-me sobre uma decisão difícil que você teve que tomar, pediu Sofia, inclinando-se para a frente. Algo que ainda te incomoda. Naíbe respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para falar. Há alguns anos tomei uma decisão que mudou muitas vidas. Foi durante meu mandato como prefeito de San Salvador. Um grupo de gangues estava ameaçando a segurança da cidade e eu decidi agir de forma drástica. Ordenei operações policiais intensas, prisões em massa, coisas que na época pareciam necessárias. Mas agora, quando olho para trás, não tenho certeza se fiz a escolha certa. Sofia o observava atentamente, percebendo a dor em sua voz. Por que não tem certeza? Porque muitas pessoas inocentes foram afetadas, famílias separadas, vidas destruídas, e mesmo assim, o problema das gangues continua. Talvez eu tenha sido ingênuo ao pensar que poderia resolver tudo com força bruta. E como isso se conecta com o que aconteceu hoje no café? Perguntou ela curiosa. Naíbe olhou para o chão, pensativo. Talvez seja isso. Talvez as pessoas estejam cansadas de líderes que prometem resolver tudo, mas no fim causam mais danos do que benefícios. Eu sei que cometi erros, e talvez aquele gerente tenha visto isso em mim. Ou talvez ele só estivesse repetindo o que ouviu de outros. De qualquer forma, a rejeição dói, não importa de onde venha. Sofia ficou em silêncio por um momento, absorvendo o peso das palavras dele. Ela percebeu que Naíbe não era apenas um político polêmico. Ele era um homem cheio de contradições, lutando contra suas próprias dúvidas e inseguranças. Você acha que pode reparar esses erros? Perguntou ela finalmente. Ele olhou para ela, seus olhos refletindo uma mistura de esperança e desespero. Não sei, mas vou tentar. Até o último dia do meu mandato, vou tentar. O som distante de risadas infantis preencheu o silêncio que se seguiu. Naíbe levantou-se do banco, olhando para Sofia com uma expressão renovada. Preciso voltar agora, mas, se você quiser continuar esta conversa, sabe onde me encontrar. Sofia assentiu, observando-o partir. Ela sabia que aquela conversa havia mudado algo dentro dela. Talvez Naíbe Bukele não fosse o vilão que muitos pintavam, mas também não era o herói que alguns defendiam. Ele era humano, com defeitos e virtudes. E pela primeira vez, Sofia sentiu que estava começando a entender o homem por trás do título. Sofia estava sentada em sua pequena sala de estar, com uma xícara de café fumegante nas mãos. A conversa com Naíbe continuava a ecoar em sua mente, como um eco que não desaparecia. Ela sabia que havia algo maior naquelas palavras, algo que ia além do que ele havia dito explicitamente. O presidente era uma figura enigmática, cercada por camadas de mistério e contradições. Mas, ao mesmo tempo, Sofia sentia que ele tinha oferecido a ela uma rara oportunidade, a chance de ver o homem por trás da máscara. Ela pegou seu caderno de anotações e começou a escrever. As palavras fluíam naturalmente, quase como se ela estivesse transcrevendo os pensamentos de Naíbe. Mas enquanto escrevia, uma pergunta insistente surgia em sua mente. Até que ponto ele estava sendo sincero? E mais importante ainda, qual era o verdadeiro propósito por trás dessa aproximação?
O som de uma notificação no celular interrompeu seus pensamentos. Era uma mensagem de Naíbe. Preciso conversar com você novamente. É urgente. Sofia franziu a testa, surpresa. Não esperava que ele entrasse em contato tão cedo. Hesitou por um momento antes de responder. Estou disponível. Onde e quando? A resposta foi rápida. Amanhã, às 6 horas, no Palácio Presidencial. Venha sozinha. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O Palácio Presidencial era um lugar intimidador, um símbolo do poder absoluto que Naíbe representava. Mas algo na forma como ele havia escrito urgente a fez sentir que aquela conversa seria diferente das outras. Na manhã seguinte, Sofia chegou ao local pontualmente. Os guardas a escoltaram até uma sala privada, onde Naíbe já a aguardava. Ele parecia cansado, com olheiras profundas sob os olhos. Estava sentado à mesa, rodeado por papéis e documentos espalhados. Obrigado por vir, disse ele sem preâmbulos. O que houve? Perguntou Sofia, sentando-se à sua frente. Naíbe suspirou, passando as mãos pelo rosto. Recebi informações preocupantes ontem à noite, algo que pode colocar muitas vidas em risco, incluindo a minha. Sofia inclinou-se para a frente, alarmada. Do que está falando? Há um plano em andamento para desestabilizar o governo, revelou ele, sua voz baixa, mas firme. Um grupo de opositores está organizando protestos massivos, mas isso é apenas a fachada. Eles estão planejando algo maior, algo que pode levar o país ao caos. Sofia sentiu o coração acelerar. Como você sabe disso? Tenho fontes dentro dos grupos de oposição. Eles me alertaram, mas não posso agir abertamente sem provas concretas. Se eu fizer isso, serei acusado de autoritarismo e eles usarão isso contra mim. Então, o que pretende fazer? Perguntou ela, tentando manter a calma. Preciso expor isso ao público, respondeu ele, olhando diretamente nos olhos dela. Mas não posso fazer isso sozinho. Preciso de alguém que possa contar a história, alguém em quem eu confie. Sofia recostou-se na cadeira atônita. Está me pedindo para ser sua porta-voz? Estou pedindo para ser a voz da verdade, corrigiu ele. Se essas informações forem divulgadas, elas podem mudar o curso dos eventos, mas também podem colocar sua vida em risco. Você precisa decidir se está disposta a assumir esse papel. Sofia ficou em silêncio por alguns instantes, processando tudo o que ele havia dito. Sabia que aquilo era uma encruzilhada. Aceitar significaria mergulhar em um jogo perigoso, onde a linha entre certo e errado era tênue. Recusar significaria ignorar uma possível ameaça ao país. E por que eu? Perguntou ela finalmente. Porque você não tem medo de fazer perguntas difíceis, respondeu Naíbe com um sorriso fraco. E porque sei que você busca a verdade, não importa onde ela leve. Sofia respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Tudo bem, eu vou ajudar. Mas se formos fazer isso, precisamos de provas sólidas. Nada de especulações. Naíbe assentiu, aliviado. Vou providenciar tudo o que você precisar, mas precisamos agir rápido. O tempo está contra nós. Os dois passaram as próximas horas discutindo estratégias, analisando documentos e traçando um plano de ação. Sofia percebeu que Naíbe estava disposto a abrir mão de parte de seu controle para garantir que a verdade fosse revelada. Aquilo era algo que ela nunca havia imaginado. Ao sair do Palácio Presidencial, Sofia sentiu uma mistura de medo e determinação. Sabia que estava prestes a embarcar em uma jornada perigosa, mas também sentia que aquela era sua chance de fazer algo significativo. Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas de San Salvador, ela não pôde deixar de pensar nas palavras de Naíbe. A verdade é complicada. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividades para Sofia. Ela mergulhou de cabeça na investigação, analisando documentos confidenciais e entrevistando fontes anônimas que Naíbe havia providenciado. Cada nova informação parecia confirmar a gravidade da situação,
Os protestos planejados eram apenas a ponta do iceberg. Por trás deles havia uma conspiração maior, envolvendo figuras poderosas dentro do país e até mesmo interesses estrangeiros. Sofia sentia o peso da responsabilidade aumentar a cada minuto. Sabia que publicar aquelas informações poderia desencadear uma crise política sem precedentes. Mas também sabia que não revelá-las poderia custar vidas. Naíbe, por sua vez, estava em constante contato com ela, oferecendo suporte e compartilhando novos dados à medida que surgiam. Sua postura era diferente agora. Ele parecia mais vulnerável, como se estivesse colocando todas as suas fichas naquela jogada. "Você está pronta?" perguntou ele durante uma ligação no meio da noite. "Não sei", admitiu Sofia, exausta. "E se eu errar? E se isso causar mais danos do que benefícios?" Naíbe ficou em silêncio por um momento antes de responder. "Não há garantias, Sofia. Mas às vezes precisamos arriscar tudo para fazer o que é certo. Eu aprendi isso da maneira mais difícil." Aquelas palavras ecoaram na mente de Sofia enquanto ela revisava pela enésima vez o artigo que estava prestes a publicar. Era uma peça detalhada, meticulosamente construída, com provas documentais e depoimentos verificados. No entanto, algo ainda a incomodava. Na manhã seguinte, Sofia decidiu visitar Naíbe pessoalmente. Ela precisava ter certeza de que estava tomando a decisão correta. Quando chegou ao Palácio Presidencial, ele estava em seu escritório, rodeado por telas de computador e mapas estratégicos. "O que a trouxe aqui?" perguntou ele, surpreso ao vê-la. "Preciso ouvir de você", disse ela, olhando-o diretamente nos olhos. "Se eu publicar isso, o que vai acontecer?" Naíbe suspirou, afastando-se das telas. "Vai ser caos, protestos, talvez violência. Alguns vão me apoiar, outros vão me culpar. Mas se nada for feito, o preço será muito maior." "E quanto a você?" insistiu Sofia. "O que vai acontecer com você?" Ele hesitou antes de responder. "Isso não importa. O que importa é o país." Sofia balançou a cabeça, frustrada. "Não diga isso. Claro que importa. Você está arriscando tudo, e eu também." Naíbe aproximou-se dela, sua expressão séria. "Estou fazendo isso porque acredito que é o certo. E porque preciso que alguém acredite em mim, mesmo que ninguém mais acredite." Aquelas palavras tocaram algo profundo em Sofia. Ela percebeu que Naíbe não estava apenas lutando contra seus inimigos políticos. Ele estava lutando contra si mesmo, contra seus próprios medos e dúvidas. "Está bem", disse ela, finalmente. "Vou publicar." Naíbe assentiu, mas havia algo em seu olhar que Sofia não conseguiu decifrar. Naquela noite, o artigo foi publicado. As redes sociais explodiram com reações imediatas. Alguns aplaudiram Sofia por sua coragem, outros a acusaram de ser uma marionete do governo. Mas o impacto foi inegável. O país inteiro estava falando sobre o assunto. Nos dias seguintes, os protestos começaram, exatamente como previsto. As ruas de San Salvador estavam tomadas por multidões furiosas, exigindo respostas. Naíbe apareceu publicamente, assumindo a responsabilidade pelas informações divulgadas e prometendo tomar medidas para proteger o país. Sofia assistia a tudo de longe, observando como sua decisão havia mudado o curso dos eventos. Ela sabia que ainda havia muito trabalho a ser feito, mas também sentia que havia dado o primeiro passo em direção à verdade. Se você gostou dessa história até agora, inscreva-se no canal e deixe seu like para continuarmos explorando os próximos capítulos juntos. E me diga, o que você faria no lugar de Sofia? Publicaria as informações, mesmo sabendo dos riscos? Os protestos continuaram por semanas, transformando San Salvador em um caldeirão fervente de emoções e tensões. As ruas estavam tomadas por multidões, que gritavam palavras de ordem, algumas em apoio ao presidente, outras exigindo sua renúncia.
A polarização era evidente e o país parecia estar à beira de um colapso. Sofia observava tudo de longe, alternando entre a cobertura jornalística dos eventos e reuniões secretas com Naíbe. Ele estava exausto, mas determinado. Seus olhos refletiam uma mistura de culpa e resolução, como se ele soubesse que não havia volta. "Como está se sentindo?" perguntou ela durante uma dessas reuniões, em um esconderijo seguro no subúrbio da cidade. Naíbe suspirou, sentando-se pesadamente em uma cadeira, como se estivesse tentando segurar um tsunami com as mãos. "Não sei se vou conseguir." Sofia aproximou-se dele, colocando uma mão em seu ombro. "Você já fez mais do que muitos esperavam, mas precisa continuar. Pelo país, por você mesmo." Ele olhou para ela, surpreso com a sinceridade em sua voz. "E você? Está arrependida?" Ela hesitou antes de responder. "Não, eu faria tudo de novo, mas isso não significa que não tenha medo." Naíbe assentiu, compreendendo perfeitamente o que ela queria dizer. Ambos sabiam que as próximas horas seriam decisivas. Os líderes da oposição haviam convocado uma grande manifestação para o dia seguinte, prometendo virar a página da história do país. Naíbe sabia que aquela seria sua última chance de reverter a maré. Na manhã seguinte, Sofia posicionou-se no meio da multidão, gravando tudo com sua câmera. O clima era tenso, quase palpável. Quando Naíbe apareceu no palanque improvisado, houve uma explosão de vaias e aplausos, dependendo de onde se estava na multidão. "Povo de El Salvador", começou ele, sua voz amplificada pelos alto-falantes. "Vocês têm razão em estar furiosos. Vocês têm razão em exigir transparência e justiça. Mas eu também sou parte deste país, e não vou desistir dele." A multidão ficou em silêncio, aguardando suas próximas palavras. "Sim, cometi erros que afetaram vidas, mas também fiz escolhas que acredito terem sido necessárias. Hoje, peço que vocês decidam o futuro deste país. Não com violência, mas com diálogo. Não com ódio, mas com compreensão." Houve um momento de hesitação na multidão. Alguns começaram a aplaudir, outros permaneceram céticos. Mas algo havia mudado. A mensagem de Naíbe ecoou, tocando aqueles que ainda estavam dispostos a ouvir. Sofia assistia a tudo com lágrimas nos olhos. Sabia que aquela era uma vitória pequena, mas significativa. Naíbe havia arriscado tudo, e pelo menos parte da população parecia estar respondendo. Nos dias seguintes, os protestos começaram a diminuir. As negociações entre o governo e os líderes da oposição foram retomadas, e lentamente o país começou a encontrar um caminho para a reconciliação. Sofia voltou ao café onde tudo havia começado. O gerente a reconheceu e sorriu timidamente. "Sabe, depois de tudo o que aconteceu, estamos reconsiderando nossa política de entrada", disse ele envergonhado. Sofia riu baixinho. Talvez seja a hora de dar uma segunda chance a algumas pessoas. Enquanto tomava seu café, ela pensou em Naíbe. Ele não era perfeito, mas havia mostrado que era humano. E no final, talvez fosse isso o que realmente importasse.